Elon Musk. Hoje em dia, esse nome é muito mais do que só um CEO, né? A gente está falando de uma figura que é tipo um engenheiro filósofo, um industrial, o cara que vira e mexe é o mais rico do mundo. E a ambição dele, não é só dominar um mercado aqui e outro ali. É literalmente reescrever as regras da nossa civilização. Então, vamos mergulhar fundo nisso. Essa nossa análise aqui não é só sobre foguetes e carros elétricos. Não. É, na verdade, um estudo de caso sobre como um trauma pessoal lá do fundo e uma tolerância ao risco que beira o patológico se combinaram para criar uma das figuras mais poderosas e, claro, polêmicas do nosso tempo. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Como é que um garoto que sofreu uma violência brutal na infância, lá na África do Sul, se transformou não numa vítima, mas numa força implacável de mudança? Pro bem ou pro mal, essa é a história que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir decifrar o que seria o algoritmo de Musk, nosso caminho vai ser este aqui. Vamos começar entendendo o arquiteto do caos, depois mergulhar na sua forja sul-africana, ver de perto a conquista e traição no silício, passar com ele pela beira do abismo em 2008 e aí sim tentar decodificar o algoritmo dele e, por fim, entender seu objetivo maior, um fim utilitarista. Tudo começa em Pretória, na África do Sul. E isso aqui não é só um detalhe geográfico, não. Foi ali, naquele ambiente, que a visão de mundo inteira do Musk foi forjada. Um lugar onde a dor constante, pelo visto, virou uma espécie de armadura psicológica. O que a gente precisa entender aqui é que a hostilidade vinha de dois lados ao mesmo tempo. Na escola, a violência era física, brutal, a ponto de ele parar no hospital depois de ser jogado de uma escada e espancado até desmaiar. E em casa? Bom, em casa o terror era psicológico, comandado pelo próprio pai, Arrow. Ou seja, não tinha para onde correr, nenhum lugar era seguro. E olha só, essas palavras não são de um analista, não. São do próprio Elon Musk. É ele quem descreve o pai como um mestre da manipulação psicológica, alguém que conseguia planejar o mal com uma precisão assustadora. E esse detalhe é crucial. Essa ideia de planejamento meticuloso, mesmo que para algo sombrio, parece que ficou gravada na cabeça do jovem Elon para sempre. Para tentar escapar dessa realidade toda, o Musk se refugiou nos livros e na programação. Com 12 anos de idade, ele criou e vendeu o primeiro videogame dele, o Blastar, por $500. Pode parecer pouco, mas foi um sinal muito forte da capacidade dele de transformar ideias, código, em dinheiro. Foi o primeiro passo para sair daquele mundo. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para a chegada dele na América do Norte. Depois de conseguir fugir da África do Sul, ele cai de cabeça na febre da internet dos anos 90. E ali, no coração do Vale do Silício, que ele aprende a lição mais importante da carreira dele. Uma lição escrita com a tinta da traição. A história do PayPal é um verdadeiro divisor de águas. Em março de 2000, a empresa dele, a X.com, se junta com uma rival, a Confinity. Poucos meses depois, em setembro, acontece um golpe de manual. Enquanto Musk está fora, na lua de mel, a diretoria se junta e tira ele do cargo de CEO. Mas apesar da traição, o resultado financeiro foi gigante. Em 2002, o eBay compra o PayPal e o Musk leva para casa $250 milhões. Só que o dinheiro era o de menos. A verdadeira lição, aprendida do jeito mais difícil, foi cravada na mente dele. Nunca mais, em hipótese alguma, perder o controle. Com a grana do PayPal, o Musk apostou literalmente tudo em duas ideias que na época pareciam loucura: foguetes privados com a SpaceX e carros elétricos com a Tesla. E aí veio 2008, o ano em que essas duas apostas quase levaram ele à falência total. Essa tabela aqui mostra o que ficou conhecido como a trilogia do fracasso. O primeiro foguete Falcon 1 explode. O segundo falha em chegar na órbita. O terceiro, que foi o mais doloroso, também falha por um erro mínimo, depois de um lançamento que parecia perfeito. Cada explosão era o som do dinheiro do Musk indo embora. E aí a gente chega no ponto crucial. Depois de 3 falhas, a SpaceX estava quebrada. O Musk juntou os últimos centavos que tinha. Só havia dinheiro para uma, e apenas uma última tentativa. Se o quarto lançamento falhasse, não era só o fim da SpaceX. Era o fim de Elon Musk como industrial. Era tudo ou nada. E este slide mostra o fio da navalha em que ele estava. Em setembro, o quarto lançamento do Falcon 1 finalmente dá certo. Sucesso! Mas bem na mesma hora, a crise financeira global explode. O dinheiro some do mercado. Em dezembro, a Tesla está a horas de declarar falência. E na véspera do Natal, o Musk arrisca o último dinheiro que ele tem para salvar a Tesla. Um dia antes, em 23 de dezembro, a NASA aparece com um contrato de $1,6 bilhão que salva a SpaceX. Foi por um triz.
Ok, ele sobreviveu ao abismo. Mas como ele opera? Agora a gente vai sair da linha do tempo e entrar na psicologia dele. Vamos tentar decodificar o sistema operacional que roda por trás daquele estilo de gestão tão controverso. O biógrafo dele, o Walter Isaacson, criou um termo para descrever o estado dele sob pressão, modo demônio. É como um transe, uma fúria fria, onde a empatia simplesmente some. Tudo em nome da missão. Nesse estado, ele demite gente na hora, bota prazos impossíveis e, segundo ele mesmo, luta contra a acomodação que mata as empresas. O método de engenharia dele é o tal do pensamento de primeiros princípios. Depois de ser basicamente ridicularizado ao tentar comprar foguetes dos russos, ele aplicou essa lógica implacável. Ele desmontou o problema do que é feito um foguete: alumínio, titânio, cobre. Depois, calculou o custo disso no mercado. A descoberta foi chocante. O valor das peças era só 3% do preço do foguete pronto. A conclusão? Quer saber? Acho que a gente consegue construir o foguete. É quase como se ele tivesse pego aquela habilidade de planejamento meticuloso do pai e redirecionado da engenharia social para a engenharia aeroespacial, reconstruindo a realidade do zero. Nos últimos anos, a motivação dele parece ter se tornado muito pessoal e também política. Ele culpa o que chama de vírus da mente woke pelo rompimento com a filha transgênero, apresentando de forma neutra o que a fonte relata é que a compra do Twitter foi uma espécie de cruzada pessoal para destruir o que ele via como a principal plataforma que espalhava esse tal vírus. E a tomada do Twitter talvez tenha sido a maior demonstração pública do método Musk em ação. Em abril de 2022, a oferta de 44 bilhões chocou todo mundo. 3 meses depois, em julho, ele tenta voltar atrás, dizendo que a empresa mentiu sobre o número de robôs. Isso levou a uma briga judicial inevitável. Em outubro, sem saída, ele foi forçado a fechar o negócio, e aí veio a cena icônica. Ele entrando na sede do Twitter carregando uma pia, um recado bem claro do que estava por vir. O ápice foi em novembro, com aquele e-mail exigindo que os funcionários se comprometessem a ser extremamente hardcore ou pedissem as contas. E isso tudo nos leva à filosofia final dele. Como é que todo esse caos em pequena escala, na gestão, na vida pessoal, se conecta com a busca dele por uma ordem em escala de civilização? O impacto daquele ultimato hardcore foi imediato e brutal. Dá para ver aqui no gráfico. A força de trabalho do Twitter despencou de uns 7.500 funcionários para menos de 2.000 em questão de semanas. A aposta dele foi que ele conseguiria tocar a plataforma com uma equipe minúscula de elite desmantelando times inteiros no caminho. E por mais polêmicos que sejam os métodos, essa lista aqui revela o porquê. Isso não é só um monte de empresas. É um ecossistema, tudo interligado, com o foco em nada menos que reescrever o futuro da civilização. Cada nome aqui é uma aposta de escala existencial. SpaceX, para tornar a humanidade multiplanetária, Tesla, para acelerar a energia sustentável, Neuralink, para fundir nosso cérebro com a inteligência artificial, e a Xi, a mais nova, para tentar entender o universo. O caos pessoal serve a essa ordem cósmica. Então, no fundo, a filosofia por trás de tudo é um tipo de utilitarismo radical. O objetivo final, que é garantir a sobrevivência da consciência humana no universo, justifica praticamente qualquer custo no curto prazo. Seja o bem-estar dos funcionários, as relações familiares ou a própria sanidade dele. E é aqui que mora o grande paradoxo de Elon Musk. Ele é um arquiteto com planos grandiosos para a humanidade como espécie, mas que, segundo todos os relatos, tem uma dificuldade imensa de se conectar, de ter empatia com as pessoas ao redor dele como indivíduos. E a pergunta que fica no ar é: esse algoritmo pessoal, forjado na dor e no caos, se sustenta a longo prazo? Ou será que a mesma intensidade que construiu todos esses impérios vai, um dia, acabar consumindo o próprio arquiteto? O tempo, como sempre, é quem vai dizer.